Olá, irmãos, a paz de Cristo, como estão vocês? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Minutos Vivos. Com o pastor Elias Rios, é a palavra de Deus para a tua vida. E hoje com uma novidade. Veja, eis o livro que eu escrevi, O Caminho, Princípios Básicos da Fé Cristã. É um livro que aborda temas como Bíblia, Espírito Santo, Trindade, dízimos, ofertas e vai por aí. São 18 temas para edificar aqueles que estão iniciando na fé e ou para que você possa reavivar esses princípios no teu coração. Adquira, apenas R$ 24,90. É o preço de custo mais frete, nada mais do que isso, sem lucros. Mas hoje eu quero falar, acima de tudo, da aparente liberdade. Quero chamá-lo a atenção para uma realidade que cada dia é mais comum no meio da humanidade. A aparente realidade. Vemos, amados, que este é um dos maiores desejos da humanidade, a liberdade. Todos querem a liberdade, querem ser livres para fazer o que quiserem, agir da forma que desejam, para viajar, para ir, vir, costumes, escolhas, enfim. Não é assim? Todos querem esta liberdade. E muitos hoje usufruem desta aparente liberdade. Haja vista que vivemos num país em que você pode ir e vir, você pode ter as coisas, usos e costumes e vai por aí. Portanto, nós temos uma liberdade, mas uma aparente liberdade. É evidente que quero mostrar à luz da palavra de Deus que essa liberdade que o homem hoje usufrui, ela é aparente. É necessário rever alguns conceitos de Deus para que a liberdade seja verdadeira, para que a liberdade seja real. E eu quero chamá-los a atenção, antes de tudo, para a palavra de Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Disse Jesus: todo o que comete pecado é escravo do pecado. Quero que você ouça com muita atenção, haja vista que é um texto extremamente realista, verdadeiro, profundo e também libertador. Quero que você ouça mais uma vez. Disse Jesus: todo o que comete pecado é escravo do pecado. A partir do momento que o homem comete pecados, não importa quais são, uma mentira, o roubo, o assassinato, o adultério, a prostituição, enfim, as bebedeiras, as farras e vai por aí. Qualquer tipo de pecado. A Bíblia diz que ele torna-se escravo do pecado. Ou seja, ele torna-se dependente do pecado. Consequentemente, estão separados da presença de Deus. E a consequência da separação da presença de Deus é a condenação eterna. Veja que interessante, no entanto, assustadora verdade. A Bíblia diz que o homem é escravo do pecado, mesmo usufruindo de uma aparente liberdade, a liberdade de fazer as coisas, tomar decisões, falar o que quer, enfim, tem essa liberdade. Mas, mesmo assim, são escravos do pecado. Mas como é que esta situação pode ser revertida? É possível? Sim, é possível. É possível reverter o pecado na vida do ser humano. E isto só acontece quando nós entendemos quem é Jesus. O que é que Cristo quer para a nossa vida? E ele afirma no versículo 32, João capítulo 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a Cristo, a verdadeira verdade, quando nós o conhecemos, vem sobre nós a libertação da escravidão do pecado. Haja vista que Ele nos liberta, Ele nos redime, o seu sangue é derramado sobre aqueles que reconhecem Jesus como a verdade e o aceitam como verdade e vivem os seus princípios como se não houvessem outros. Eis aí o resultado daqueles que são libertos por Cristo, deixam de ser escravos do pecado, não deixam de pecar. Infelizmente, estamos sujeitos ao pecado, lamentavelmente. Mas é possível resistir ao pecado. É possível. Resistamos, portanto, o pecado, para que não sejamos escravizados mais uma vez por ele. Mas
Quando nós somos libertos no sangue de Cristo, nos é concedida uma nova vida, uma nova realidade. Vamos viver aquilo que o Senhor afirma. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir desse momento teremos de fato a verdadeira liberdade, não uma liberdade aparente. Talvez você continuará não podendo fazer algumas coisas, algumas restrições, sim, mas é uma verdade que lhe é concedida pelo Senhor. A liberdade de servi-lo, adorá-lo, glorificá-lo, de fazer a vontade do Eterno na tua vida, e isto completa o nosso ser. Às vezes as pessoas acham que seguir Jesus é enfadonho, é um fardo, é cansativo e vai por aí, mas não é esta uma realidade. Esta é uma verdade que o diabo quer imprimir na mente das pessoas. Seguir a Jesus é ruim, você não poderá fazer mais nada, você perderá a liberdade. Mas o que adianta possuir uma aparente liberdade quando que o Senhor está avisando que as pessoas que vivem na prática do pecado são escravas do pecado, das práticas ruins, consequentemente das trevas, do inimigo de nossas almas, do diabo? Veja que interessante. Mas Jesus pode nos libertar da escravidão do pecado, nos conceder uma nova vida, uma nova realidade, e seremos completos diante do altar, diante do Senhor. Como eu disse anteriormente, alguns acham que a vida com Cristo Jesus é enfadonha, é chata, enfim. Mas eu quero afirmar para vocês, esses que assim afirmam é porque são escravos do pecado, não conhecem a Jesus, não sabem, portanto, o que é viver a liberdade que nos é dada por Cristo. E melhor, quando partimos desta vida para a vida eterna, estaremos para todo sempre na glória com o nosso amado Senhor. E será maravilhoso. A Bíblia diz que a eternidade com Cristo é maravilhosa e extraordinária. No entanto, afirma ainda que aqueles que continuarem como escravos do pecado, consequentemente receberão sobre si a condenação eterna. Eis aí a consequência de servir as trevas, servir o pecado. Os escravos do pecado serão condenados à perdição eterna, ou seja, ao sofrimento eterno no lugar chamado inferno. Entenda essa verdade, não fuja dessa realidade e procure servir a Jesus. Valorize não a aparente liberdade que lhe dá portas para viver o pecado, mas viva a liberdade real que Jesus nos concede, que enche o nosso coração de contentamento, de prazer, de alegria, de satisfação e, por fim, a vida eterna. Eis o melhor. Glórias! Se você vive na prática do pecado, escravo do pecado, hoje é o tempo da libertação. Volte-se para o Senhor, confesse os teus pecados, abandone-os e procure servir a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Amém? Eis aí a forma de como alcançar a verdadeira liberdade. Vamos orar? Amado Deus, quero clamar que Tu venhas mostrar a cada um desses que ouvem esta palavra a verdadeira liberdade, Senhor, para que sejam libertos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amados? Não vivamos a aparente liberdade, cujo fim é a perdição eterna, mas vivamos a verdadeira liberdade que nos é dada por Cristo, cujo fim, glórias, é a vida eterna na glória no paraíso. E bênção! E para que você possa crescer ainda mais nesse conhecimento de Cristo Jesus, leia muito a Bíblia, mas leia também o nosso livro, O Caminho, Princípios Básicos da Fé Cristã. Entre em contato, enviarei para você apenas R$ 24,90. Baratíssimo, só para cobrir custos. Deus abençoe você, que a paz eterna esteja sobre a tua vida e até o próximo vídeo.